performance e a presença. Porque senão a gente não tem recursos para trabalhar literários durante o ano com essa criança ou com esse adolescente. Então, o espelhamento é muito importante, porque a literatura, né, de acordo com o Antônio Cândido, ela é a ferramenta mais eficaz de humanização dentro da escola. Por quê? Porque ela consegue, por meio das obras que nós escolhemos, reproduzir a nossa condição humana. E aí, a gente tem que levar em consideração o seguinte: será que eu, dentro da performance, da presença, eu vou para a prosa ou eu vou para o verso? Depende, vá para os dois. Pegue um texto em prosa, pegue um texto em verso, mas principalmente eu quero mais investir na prosa do que no verso, porque no ano passado eu trabalhei mais com poemas. Tudo bem? Eu quero investir mais, tá tudo bem, a escolha é tua. Vai da sua necessidade, mas não tire a oportunidade de passear pelos dois tipos de textos. Isso é muito importante. E aí, a gente vem para uma questão muito importante também, tá? Antes da pré-leitura, eu quero conversar com vocês a respeito deste livro aqui, ó. Poesia para Crianças, Conceitos, Tendências e Práticas. É uma organização do escritor Léo Cunha. Tem vários aqui estudiosos, como nós, né? Professores, como nós, que trazem aqui as suas experiências. Mas, principalmente, uma experiência deste livro aqui, que eu achei muito significativa para todos nós, é a experiência da escolha da obra. E aqui, eu achei bem interessante compartilhar com vocês, que é o seguinte: seleção de títulos, como construir acervos e outras orientações. Gosto muito, aqui quem escreveu foi a Maria Antonieta Antunes, eu gostei muito desse artigo dela e quero compartilhar com vocês. Olha só, a primeira coisa que ela diz para a gente escolher uma boa obra, é trabalho de garimpo. Tomar cuidado. É garimpar em biblioteca municipal, a biblioteca da sua cidade, a biblioteca da escola, olhar tudo que tem. Então, isso dá trabalho. Mas a primeira é consultar pesquisas no ambiente escolar. Vocês veem que eu rabisco bastante, né? É muito importante fazer isso. Por quê? O que tem na sua escola? O que seu aluno está lendo? O que ele já leu? Então, faça uma pesquisa na escola, ouvindo seus alunos, vendo o que tem no acervo da biblioteca. Aí, ela fala de livrarias, editoras e especialistas. O que acontece aqui? Acontece o seguinte, gente. A gente tem que olhar tudo que é o melhor para o nosso aluno. E a gente tem que realmente se atrever a colocar isso. Então, pesquisar por meio de especialistas. Tem muitos que falam ali na internet, a gente pode pegar sugestões com colegas, eu acho isso muito importante. Olhar livrarias, passear pelas livrarias, olhar o que tem, ficar ali, gastar um dia para a gente poder conhecer o que chegou, o que não chegou, o que está saindo. Eu acho isso importante também. Eu tinha muita recusa em relação a isso, mas agora eu não tenho mais, não. Diversidade. Gente, uma coisa que eu adorei nesse texto da Ângela foi o seguinte: a diversidade, a gente tem que variar e se atrever, sabe? Eu mesma, vou contar para vocês, eu ficava muito em um ilustrador só. Até meus alunos já sabiam, o tal ilustrador vai fazer parte do nosso hall de leituras, né? Comecei a me atrever, falei, peraí, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque senão eu também acabo não me deixando conhecer outras coisas. Porque, gente, que tempo nós temos? Nós temos pouco tempo, a gente tem que ler para a escola, muitas vezes, ler para outras questões acadêmicas, ler no particular. Quer dizer,
A gente tem que escolher o que a gente lê, porque senão a gente não dá conta e fica uma frustração aí. Então, temos que variar também para a gente aprender com outros autores, com outras obras, com outras coisas. E aí, autor de livro, varie. Gêneros, varie. No ano, sabe o que eu gostava de fazer? Eu gostava de pegar. Ah, não, mas o livro didático está propondo só poema e novela. Ótimo, que bom para o livro didático. Mas você vai escolher para o seu aluno não só o poema e a novela para aquele ano. Você vai escolher aquilo que você acha que é importante para ele e para você, como mediador de leitura. Então, poema, novela, drama, o texto dramático, ele traz recursos semióticos e recursos poéticos maravilhosos para a gente trabalhar em sala de aula e para a gente poder fazer com que esses alunos consigam trabalhar com a performance. Isso é muito bom. Então, não vamos perder a oportunidade, né? E aí, o que eu quero trazer para vocês? A gente também tem que levar em conta, além dos gêneros, né? O livro, o projeto gráfico dos livros. Gente, eu tinha muita recusa com HQ. Acreditem. Eu tinha assim, HQ. Professora, a senhora viu o conto de escola em HQ? Né? Eu tinha uma questão... Gente, parei com isso. Fui para, olha só, poema, prosa, HQ, e fui investindo no quê? Nesse projeto gráfico que existem nos livros que comunicam tanto quanto e que despertam no nosso aluno muitas coisas legais. Ali você pode ter um ilustrador e você não faz nem ideia. Ali, sentadinho, você pode ter um escritor de HQ ou de poema visual e você não faz ideia. Você tem que oportunizar isso para essa criança entender não só suas competências ou seus dons, mas principalmente oportunizar um outro rol de leitura, né, gente? E aí, olha só, o texto gráfico, ele oportuniza muita coisa. A gente não faz ideia. Porque não é... Por exemplo, você pega, às vezes, um texto... Ai, nossa, esse texto é muito branco e preto. Tudo bem. Mas a cor não define o projeto, o sucesso do projeto gráfico, da ilustração, do texto. É o que ela comunica que vai... É a proposta dela que vai despertar a potência poética. Então, tudo bem, não tem problema eu pegar um texto ilustrado em branco e preto. Não tem problema. Desde que eu também ofereça para o meu aluno outras coisas. Às vezes, nem precisa. Às vezes, aquela ilustração em branco e preto, o seu próprio aluno, você está oportunizando para esse aluno construir, colorir, imaginar. Às vezes, a própria proposta do livro é essa. E aí, gente, a gente tem aqui a questão da pré-leitura. Então, esses requisitos aqui que a Poesia para Crianças propõe para a gente, eu acho que é muito legal para a gente poder ter um rol. A gente já faz isso, mas, de repente, a gente trazer como uma proposta sempre antes para essas escolhas, né? Antes da gente entrar no processo de pré-leitura, eu queria saber um pouquinho de vocês, como é que vocês escolhem esses livros, né? O que vocês levam mais em conta? Eu não sei se vocês conseguem aqui escrever. Eu posso acompanhar? Sim? Vamos ver aqui. Eu estou aqui com vocês. Vou sair um pouquinho da tela, tá? Olha lá. Olha, aqui eu ainda não tenho nenhum comentário, mas se vocês quiserem aqui trazer para mim o que vocês levam em conta na hora de escolher a sua obra, vai ser muito legal, porque aí eu posso
de repente, a gente pode refletir juntas ou juntos aqui sobre o que você leva em conta. Estou aqui para ajudar, tá? Vamos, então, para a pré-leitura. Gente, olha só. Gente, eu sou bem professora de fundamental, viu, gente? A fichinha aqui, ó, para não esquecer. Olha só, pré-leitura, do toque ao afeto. Gente, isso aqui é tão maravilhoso. O toque. Ó. A gente perdeu o sinal. É? A gente tá com só perdeu o sinal da televisão só. Mas eles estão vivendo. Estão te vendo. Então tá bom, tem problema. Gente, isso aqui é tão importante, tão importante. O toque, a criança tem que pegar o livro. O aluno tem que pegar o livro. A gente fala da criança, mas eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de analisar livro que não está na minha mão. Karina, eu vou te mandar um livro pela tela, e aí você analisa para mim. Eu falo, não. Não, eu não consigo. Gente, é corpo. A literatura exige corporeidade. Eu preciso tocar, eu preciso cheirar, eu preciso fazer assim, eu preciso largar aqui, daqui a pouco eu volto. É uma relação de afeto isso aqui, gente. Então, eu olho, eu cheiro, eu vejo, eu pego, eu jogo, eu não gosto, eu brigo, eu volto. Isso é uma relação corpórea importantíssima. Então, a primeiro momento, a gente tem que trazer um ambiente para esse trabalho. Aí você fala, Karina, minha sala é muito lotada. Que sala que não é lotada, né, gente? A gente sabe que as estruturas estão todas lotadas. Mas propiciar um ambiente para essas crianças é trazer a ideia de que eu não estou lendo um texto jornalístico com vocês. Então, eu vou trazer para vocês um ambiente propício para a gente entrar de forma correta nesse texto. Então, que seja no pátio, que seja sentado no chão da sala, que seja, não sei, é criar um ambiente para que lá na mente do seu aluno, alguém bata na porta e fala assim, tá chegando novidade aí. Esse texto que ela tá lendo é diferente. Por isso que ela tá fazendo você sentar no chão. Então, ele tem que ter esse despertar para o novo. O estabelecimento de vínculos cognitivos com a obra. A primeira coisa que a gente tem que ter aqui, gente, não dá mais para a escola continuar ensinando esse texto da mesma forma que ela ensina os outros textos, né? E aí, criar esse ambiente é muito importante. As possibilidades de levantar hipóteses de leitura por meio da capa, da poética inscrita no título, da ilustração, da materialidade do livro, entre outros. Gente, vamos começar? Então, vamos dar uma olhada no livro? Olha aí. Eu quero que vocês percebam o livro. Vou deixar 3 minutinhos. Ele vai olhar. Gente, eu estou fazendo aqui uma proposta para fundamental e médio, tá? Mas pode ser com qualquer, você adapta a sua turma se eles forem muito pequenininhos, dentro da sua linguagem, dentro da sua perspectiva. Gente, vamos lá. Dá uma olhadinha, uns minutinhos, que eu quero que vocês levantem hipóteses do que essa obra vai falar. Aí ele vem, ele olha. E aí, ele vai começar, eu acho que esse livro aqui, Quer Chá, ele vai falar de chá, óbvio, né? Tem um bullying. Mas eu acho que ele vai falar alguma coisa legal que alguém vai oferecer um chá e alguém não vai querer o chá, porque eu vi uma imagem aqui de alguém recusando o chá. Então, eu acho que vai falar sobre isso. Ótimo. Levantou uma hipótese de leitura. Isso é importante, tá, gente? A importância atribuída às características escriturais. O que acontece? Quando ele levantou a hipótese, tanto da imagem quanto da palavra, da materialidade da palavra, percebe que a palavra aqui, veio toda coloridinha? Não é à toa. O contexto da obra vai traduzir isso aqui pra gente. Não é à toa que veio assim. E aí, o que acontece? Quando você for
o aluno começar a levantar essas hipóteses, falando do chá, que alguém não vai gostar do chá. Ó a materialidade da palavra aqui, ó. Vem. Isso aqui é um recurso gráfico da palavra que chama a atenção do seu aluno para um tipo de cognição auditiva. Isso é muito importante. E aí, quando ele passou pelo levantamento de hipótese, eu acho que é o chá. O que a gente vai fazer? Ah, legal. Ô, gente, vocês perceberam? Por que será que escreveu essa história? Deixa ele encontrar. Quem será que ilustrou? Deixa ele encontrar. Ele tem que saber que isso daqui é a criação de alguém. Deixa ele identificar. Vai dando a mão, vai fazendo perguntas. Onde eu identifico? Cadê o autor? Cadê o ilustrador? Onde eles estão? Parece bobagem, né? Mas não é. Por quê? Porque ele tem que atribuir valor, tá? E aí, a gente vem aqui. Vamos lá? 6, 7, tá certo. Bom, eu vou dar um exemplo aqui, gente, de um poema do Manuel de Barros que eu gosto muito, que se chama O Menino e o Córrego. Faz de conta que eu peguei um livro do Manuel de Barros e eu passei por todo esse processo. Eu escolhi, eu vi que o livro tinha uma ilustração interessante, eu percebi que tinha poética, eu percebi que tinha presença, eu percebi que tinha performance. Todos os recursos literários este livro me propõe. Eu escolhi um livro de poemas do Manuel de Barros. Como é que eu vou trabalhar o poético? Eu fiz a escolha certa, mas eu não estou preparado para entrar neste mundo ainda. Não tem problema. Por quê? Porque, gente, eu estou falando a verdade. Nós estamos em formação conosco mesmos, assim, com a gente, o tempo inteiro. Tem texto que eu pego, eu não estou brincando, que a abstração é tão grande que eu fico um dia nele. Mas isso dá um desabrochar, assim, de percepção, consciência e reflexão na minha mente, que me ajuda muito a desenvolver qualquer tipo de leitura. Então, ajuda. Nós estamos em formação o tempo inteiro. Quando eu pego o Menino e o Córrego, eu lembro que eu li este poema por um longo ano. E o estranhamento era muito grande. Por quê? Porque lembra que a palavra poética, ela transgride a palavra, a língua, o significado das palavras de dicionário? É o que a gente vai ver aqui. Eu vou ler e a gente vai analisar. A água é madura, com penas de garça. Na areia tem raiz de peixes e de árvores. Meu córrego é de sofrer pedras, mas quem beijar seu corpo é brisas. Não entendi nada, professora. Foi a primeira coisa que eu escutei. Aí eu comecei, falei, gente, percebam, não é para você usar a tua lógica, aquela lógica que você usa na hora de ler uma notícia de jornal. Você vai usar uma outra lógica ou falta de lógica para ler aqui. Não é essa percepção. É uma outra, com licença. É uma outra percepção que você usa para ler esse texto. Por exemplo, a água é madura. Ponto. O que é madura? Aí, você fala, aí o aluno vira e fala assim, mas quem fica madura é uma fruta. A fruta fica madura. Mas o que é ser maduro? É quando a fruta ela fica num estado bom ou num estágio bom para ser experimentada. A água é madura, então, olha a relação que a gente faz. Então é uma água boa, né? É uma água fresca, gostosa para ser experimentada. Tá. Com penas de garça. Na areia tem raiz
de peixes e de árvores. Essa água aqui, que é boa até para beber, ela é madura, ela traz com ela, já que é uma água que está em um córrego, tudo que você puder imaginar. Água madura com penas de garça. Na areia tem raiz de peixes e de pássaros. O que está trazendo a ideia? É uma água de um córrego que ela é muito boa, mas dentro dela a gente tem peixe, galhos, penas de aves. Você está percebendo que eu estou usando um outro recurso para ler esse poema? É um recurso do quê? Da analogia. Eu estou estabelecendo analogias. Eu analisei, eu fiz uma analogia da água com a fruta, eu fiz uma analogia de todos esses itens aqui que foram carregados por essa água. Por quê? Porque eu estou começando a fazer essas associações imagéticas na minha mente. E a gente vai fazer isso com o nosso aluno. Olha lá. Meu córrego é de sofrer pedras. Este verso aqui, ele está invertido. Então, é como se eu falasse assim, as pedras sofrem no meu córrego. O que acontece? Olha só, presta bastante atenção. Meu córrego é de sofrer pedras? O aluno fala assim, Karina, o que é isso? A água do córrego, ela bate o tempo inteiro na pedra. O que vai acontecendo com essa pedra? Ela vai criando lodo. Então, essa pedra, querendo ou não, ela vai o quê? Ela vai sofrendo com esse atrito. Ela vai sofrendo o atrito da água, vai criando lodo. Então, essa imagem, meu córrego é de sofrer pedras, é que essa pedra, ela está sendo o quê? Ela está sofrendo um atrito da própria água. Então, veja, é como se eu dissesse assim, é como se eu colocasse assim, ó, a pedra sofre o atrito da água do rio. Então, essa pedra, ela vai sofrer esse atrito da água. Mas quem beijar seu corpo é brisas. Agora veja, mas quem beijar seu corpo é brisas? Corpo de quem? Corpo do córrego. Meu córrego é de sofrer pedras. Mas quem beijar seu corpo, quem constitui o corpo do córrego? A água. E aí, olha que interessante. Esses versos aqui estão invertidos. É como se eu dissesse assim, as brisas beijam a água do córrego. Está invertido. Aqui, quando a brisa passa na água do rio, o que o rio faz? Ele se movimenta. Então, quando fala, mas quem beijar seu corpo é brisas, eu estou o quê? Aqui ele inverteu. A brisa beija a água do córrego. E aí você fala, Karina, por que o Manuel de Barros ele faz tanto essas inversões? Para trazer o quê? Uma familiaridade poética. Isso é recurso de criação. E aí, o córrego tinha suas frondes distribuídas aos pássaros. Professora, frondes a árvore tem frondes. Quando a gente fala assim, aquela árvore é tão frondosa, não é? É tão imensa. O que acontece? Quando a gente usa essa palavra para o córrego, é como se eu dissesse assim, o córrego tinha muitos braços, muitas variantes. E em todos esses braços, como se fossem galhos de uma árvore, tem vários passarinhos ali. Ele abraça os pássaros, né, com seus braços. O córrego ficava à beira de um menino. Perceberam? Não é um menino que ficava à beira de um córrego. O córrego ficava à beira de um menino. Esse menino aqui, ele é grandioso perante o córrego.
Porque quando eu falo assim, olha só, o menino ficava à beira do córrego, né? Esse menino é o menino poeta. É o olhar do menino poeta para aquele córrego. É o olhar que o teu aluno, por meio dos nossos recursos, ele vai conseguir olhar esse córrego. E aí, a questão maior, gente, é a seguinte, né? Se eu tenho aqui a brisa beija a água do rio, esse córrego, essa água, ela toca o meu aluno de alguma maneira. Então, a gente tem que parar para pensar no seguinte: que tipo de córrego vai me remeter quando eu leio este poema? Por exemplo, quando eu leio este poema, eu vou me remeter a alguma experiência com água que eu tive. Aí traz o espelhamento, que é aquilo que a gente disse anteriormente. Então, quando eu leio este poema, que tem inversão sintática, que tem brincadeira com as palavras, e que tem todos esses recursos, ele vai trazer para mim a experiência da presença. E aí eu vou me lembrar de uma menina lá um dia que se afogou na piscina. De alguma maneira, esse trabalho com a poética vai me trazer esse recurso, esse fio da memória, né? Para que haja o espelhamento, que é a verdadeira função da literatura. E aí, gente, eu só trouxe esse poema para a gente, falar, Karina, acho muito difícil entrar no poético dessa forma. Tudo bem, mas não fuja desse trabalho, porque é um trabalho de manutenção do poético na literatura. A arte como procedimento. Então, veja, quando eu falo da arte como procedimento, eu peguei aqui um formalista russo, a arte como procedimento, o Shklovsky, que ele diz assim: e eis que para desenvolver a sensação da vida, para sentir os objetos, para provar que pedra é pedra, existe o que se chama arte. O objetivo da arte é dar a sensação do objeto como visão e não como reconhecimento. O que é isso? Lembra que eu disse para vocês que quando a gente é criança, a gente tem a poesia já em nós. A gente já tem esse olhar desdobrado para o poético. A gente já tem essa percepção cognitiva das coisas, que exige o poético, que é uma leitura de significantes e não de significados para o mundo, né? Então, essa troca, né, que as crianças... escuta o cheiro. Isso é o quê? É a construção poética que já nasce com a criança. A criança, ela tem um olhar para o mundo de primeira vez para todas as situações. Sabe por quê? Porque ela tem os olhos de inovação. Então, Aristóteles já dizia isso, né? O poeta tem um olhar de primeira vez para todas as coisas como a criança. É um olhar de encantamento. E quando é que a gente vai perdendo isso? A gente vai perdendo isso com o tempo. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai entendendo a palavra como um significado racional, como um significado lógico. A gente vai entendendo a comunicação e a gente vai entendendo que, querendo ou não, a gente tem que sair do abstrato para poder se comunicar de maneira lógica e estabelecer comunicação com os demais. Agora, tem uma questão, tá, gente? Uma questão muito séria, inclusive. A gente perde muito dessa infância. A gente perde muito dessa subjetividade. A gente perde muito dessa poesia. E a gente não pode perder. E quem é que mantém isso? A literatura. A literatura, ela devolve para a gente a sensação da vida. A literatura é instrumento vital para a humanização. E aí, quando eu leio, eu desenvolvo isso. Não adianta, gente. A gente precisa manter o poético em nós, senão a gente não dá conta de fazer boas escolhas para os nossos alunos. É por isso que eu estou trabalhando tanto com percepção aqui com vocês.
Porque, discutindo, na verdade, né? Estou refletindo com vocês sobre percepção, senão a gente não consegue. E aí, vem o Chiclops, que ele fala, a literatura, ela devolve a sensação de vida para a gente, ela mantém o nosso poético. É ela que faz com que a gente desenvolva essa nossa capacidade de enxergar, identificar, traduzir e refletir o poético. Isso é muito importante. E depois, reproduzir isso para os nossos alunos, dando mãos a eles. Isso é maravilhoso. É um trabalho. Esse aluno, gente, quando você lê o Manuel de Barros para ele, e a primeiro momento, aquele, meu Deus, que susto, que leitura mais difícil, analógica, pode ter certeza que mais para frente, se não for agora, ele vai voltar e ele vai te agradecer, porque você desenvolveu nele uma capacidade de raciocínio e de discurso, de pensamento, que ele vai desenvolver de maneira fluida. Você abriu uma porta. Isso é fundamental. Bom, agora, nós vamos falar um pouquinho, antes aqui no exercício da mediação, né? A gente já fez um trabalho de pré-leitura com a obra. Tá. Eu vou pegar o livro, eu estou aqui na mediação. Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer para mediar de uma forma em que seja o meu aluno possa me escutar? Gente, olha, quando eu falo de exercício da mediação, é importante desenvolver o poder da escuta e da performance. Então, a performance é minha, a escuta é dele. Como é que eu faço para desenvolver isso num mundo em que os jovens estão totalmente desvinculados ao procedimento do olhar parado? O que é o procedimento do olhar parado? É o olhar de você focar a tua atenção em algo que vai mudar a tua forma de pensar. As telas estão desenvolvendo nossos alunos eu acho que uma dependência pelo o que é imediato, do que não começa, mas não termina. Claro, não vou aqui desenvolver essa reflexão, mas é importante a gente pensar que nós, de alguma maneira, a gente vai ter que achar uma forma da gente iniciar com o nosso trabalho de escuta ativa. Quando eu falo de escuta ativa, eu não falo, gente, por exemplo, de uma escuta parada. O meu aluno, ele vai me escutar, mas ele vai sentir o que ele está escutando. Por quê? Porque a minha mediação tem que dar conta disso. Eu vou ler com vocês, já, o Beijos em Potes, aqui, e aí a gente vai sentindo isso. Mas, por exemplo, eu estou lendo Beijos em Potes com os meus alunos. Eu vou parando. Vocês estão vendo aqui? Isso é uma escuta ativa. O que a gente está vendo aqui? O que vocês entendem por isso? Essa parada durante a mediação é importantíssima. Por quê? Porque ele não vai sentir a necessidade de te parar para perguntar o significado de uma palavra. Não pare. Não dê o significado da palavra. Sabe por quê? Porque ele tem que dar conta desse sentido por meio do contexto. Não para, não. Fala, você vai perceber, você vai sentir o sentido dessa palavra. E aí, atribuir sentir ao sentido é exatamente isso. É desenvolver a escuta ativa por meio de uma performance que, querendo ou não, você vai desenvolvendo. E aí, parando. Olha, gente, e aqui? O que será que é isso, hein? O exemplo. Nossa, por que será que tem uma bicicleta aqui? Né? O que será que é isso? Percebe? Isso é escutativa. Aí ele vai falar, com certeza. Eu acho que é por isso, que é por aquilo. Tá tudo bem. Então, vamos lá. O
que é desconstruir o sentido? A partir do momento que o aluno ele pega, ele fala assim, não existe beijo em potes. Aí você fala, lógico, é porque você está olhando com os olhos errados. A gente agora vai começar a ler com outros olhos. A gente vai trocar de olho. A gente vai fazer a experiência do óculos. A gente vai colocar um outro olho para a gente poder ler isso aqui. Beijos em potes, a gente está desconstruindo o sentido da língua, do sentido, do significado. Quando eu li o poema do Manuel de Barros com vocês, que eu falei que a água é madura, eu estou desconstruindo o sentido da água. A água não é madura, a fruta é madura. Pela lógica do significado e da comunicação, mas não para a palavra poética. Quando eu venho aqui e entro na mediação, primeiro, escuta ativa. Segundo, leitura do texto. Então, eu vou fazer isso com vocês agora. Vamos lá. Beijos em potes. Então, olha só, o que nós percebemos aqui, né? Uma criança, o que a gente tem aqui nessa ilustração? Ah, é muito bonitinha essa ilustração. Nós vemos potinhos, parece que ele está meio triste, né, Pro? Eu vejo aqui várias borboletas, parece que aqui é da editora Via Lúdica. Cristiana, quem que é Cristiana? Ah, é a autora, será? E aqui, gente, o que a gente tem aqui? Ó, a gente tem um pote com várias estrelinhas aqui. E o que tem nesse pote? Ó, Benjamin vendia beijos em potes. O beijo de boa noite era muito útil às mamães que tinham muitas crianças. O beijo termômetro era o mais pedido pelos papais. O beijinho para sarar aliviava qualquer machucado, ferida ou corte. Se o seu estoque de afeto acabou, agora já sabe onde encontrá-lo. Na Rua do Benjamin, Rua Coração Leve, número 5. Olha, gente, que bonitinho. A gente tem um pote aqui. Parece que o Benjamin guarda todos os beijinhos dentro do pote. Olha quantas borboletas estão voando. Gente, elas saíram da onde? Por que será, né? Vamos ver? Olha só, olha o que eu estou fazendo. Aqui, o que a gente tem aqui? Aí os alunos vão construir essa imagem, né? Eles vão narrar. Aqui entra a questão do silêncio que eu falei para vocês. Isso aqui é silêncio. Por quê? Porque o aluno, ele cria, ele já começa o processo de narratividade aqui, ó. Criando tempo, espaço, personagem. E aí, quando você dá esse poder para ele, a escuta não é passiva. A escuta é ativa. E deixa ele falar. Nem que você use mais de uma aula para isso, tá? É importante, porque a criança está criando afeto com a obra. Aí, olha só, aí você vira, tem beijos em potes. Olha, gente, que bonitinho. Por que será que tem essa página aqui? Por quê? Antes disso, se você quiser passar pela ficha e já fazer aqui um trabalho de leitura atenta da ficha catalográfica, explicando para eles, olha, quem escreveu? Esse livro nasceu de onde? Onde foi feito? Quem escreveu? Nossa, que legal! Olha, esse livro é antigo. Isso é bacana, que eles sabem que isso daqui não caiu do céu, né? Isso aqui é um produto, né? E aí você começa a criar essa conexão. E aí, gente, olha que bonitinho que tem aqui, tem um bilhetinho aqui do lado, uma graça esse livro. Fala assim: Beijos em Potes é uma história escrita em um período de restrição do afeto, quando a distância por segurança nos obrigava a
guardar os beijos para um momento melhor. Dedico esta história ao meu beijo de bom dia, meu beijo de boa noite e meu beijo sonoro, os mais importantes da minha vida. Então, este livro foi escrito na pandemia, né, em que a restrição de afeto era muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, vocês sabem mais do que nós, professores, nós sabemos que o afeto é fundamental para tudo. E nós estamos num mundo muito complicado, não é mesmo? E aí, eu vou mediar e depois eu vou mostrar para eles complementarem. Olha o que eu vou fazer. Benjamin vendia beijos em potes. Faziam parte da sua coleção desde que era criança. Sua família sempre foi muito afetuosa, mas não era assim para todos. Então, ele decidiu colocar os beijos para vender em sua loja, à disposição de quem precisasse deles. Beijos em Potes, Rua Coração Leve, número 5. Olha, gente, observem. Agora eles vão construir um outro sentido, ó. Tá vendo? Eu li, eles pegaram a performance da minha voz. Eles fizeram uma primeira construção pela minha voz. Agora, eles vão continuar essa construção pela leitura de imagens. Aí eles vão começar a construir os sentidos. Percebem? Então, olha só. Aí, antes de vocês virarem a página, percebam que tem uma materialidade aqui muito presente. Vocês estão vendo o recurso gráfico? Olha, gente! Beijos em Potes, Rua Coração Leve, número 5, pareceu diferente, vocês perceberam? Não tá do mesmo jeito. Por que que não tá? Ah, porque eu acho que é muito importante saber que a gente só pode comprar beijos em potes na Rua do Coração Leve, número 5. Então, esse aqui é o endereço, né, Pro? Então, deve ser muito importante. Ele tem que reconhecer isso aqui, ó, essa diferença daqui para aqui. Ele tem que reconhecer essa diferença, gente. Porque a partir do momento em que ele reconhece a diferença dessa materialidade aqui com essa, você já está criando um leitor aí. Ah, mas isso é uma bobagem. Não é? Não. Isso aqui faz parte da construção estética do livro, tá? E, ai, gente, olha que fofura. Tem os armários, aí vocês vão, olha, tem um armário, várias gavetinhas onde eu guardo os meus beijinhos. E aí, olha só, eu vou ler mais essa página para a gente ter uma ideia. Os mais pedidos eram os beijos de boa noite. As canções de ninar, muitas vezes, faziam as mamães adormecerem antes das crianças. Por isso, muitos beijos se perdiam no caminho. Mistério revelado. Benjamin havia recebido beijos de boa noite da sua mãe até os 10 anos de idade. Depois, não os quis mais. Se ele soubesse o quanto valiam, teriam deixado que a mamãe o beijasse pelo menos até os 16. 3.652 beijos, um a cada noite por 10 anos, com exceção das noites em que ele havia dormido na casa do seu amigo Valentim. Foram 26. 3.652 menos 26 é igual a 3.626 no total. Olha essa ilustração, gente. Aí, a criança construiu um sentido na hora em que ela me ouviu e agora ela está construindo um outro sentido aqui pela ilustração, pelos olhos do ilustrador. Olha que delícia isso. Tá vendo? É a minha voz, os olhinhos no texto. Se eles não tiverem o texto em mãos, a gente se garante. Mas se eles tiverem, melhor ainda. Melhor ainda para acompanhar e para perceberem a materialidade aqui também, ó. Tá vendo?
Então, isso aqui é muito importante. Aí, ai, muito bonitinho. Muitos papais pediam a ele o beijo termômetro. Porque, como se sabe, só as mamães conseguem medir a febre pelo toque dos lábios na testa. É tão confiável quanto os termômetros mais tecnológicos. Beijo termômetro, gente. Fofura. Então, veja que ele está construindo o sentido por meio da minha linguagem e está construindo um outro sentido por meio do olhar, por meio da ilustração, por meio do afeto e o toque desse ilustrador. Agora, como é que eu vou desenvolvendo isso? Olha só. Gente, os temas, quando vocês forem escolherem, também são importantes. A menina com 4 nomes. Esse tema aqui, o beijos em potes, é afeto. O senhor redondo e o senhor quadrado é mais para a ideia de localização, de onde eu olho, qual é a minha perspectiva em relação ao lugar onde estou. Essa daqui é a história da Luna. Luna Alice Maria Vitória. Quem tem um nome tão longo assim, os irmãos Ida e Ernesto mal podem acreditar. A menina, com sardas no rosto, não tem apenas 4 nomes, mas também 4 mães. Cada uma delas a presenteou com um nome, e cada nome conta uma história. Esta é uma declaração de amor a todas as mamães. Este livro fala de adoção e traz um poético sensacional. Por isso é que é Luna Alice Maria Vitória. Foram todos os nomes que ela teve. Então, a gente tem que também trabalhar com temas diversos, né? Não é só o afeto, não é só a perspectiva de olhar, mas eu posso me arriscar a tudo. Agora, uma coisa que eu quero falar para vocês, tá, gente? Eu vou escolher o meu livro por meio de temas transversais. Gente, esquece isso. Por favor, esqueça isso, por favor. Sabe por quê? Porque a literatura, ela dá conta de todas as transversalidades humanas, sociais, tudo. Não escolha um livro por conta de um tema. Não faça isso nem com você, nem com seu aluno. Escolha um livro pela tua paixão, pelo teu olhar, pela tua forma de conduzir a sua sala de aula. Sabe? A literatura, ela potencializa o que você é na sala de aula. Quem você é na sala de aula. Gente, o professor, ele não pode ficar engessado em relação às escolhas que ele quer fazer. Isso é muito cruel, tanto com ele quanto com os alunos. O professor tem que ter liberdade para fazer as suas escolhas. E, obviamente, vai ter que bancar com essas escolhas, mas essa liberdade é muito importante. Eu posso escolher o livro que eu quiser, porque eu vou aprender com ele também, junto com os meus alunos. Então, a menina com 4 nomes trabalha com essa diversidade também. E também essa questão do desdobramento do olhar, que é tão importante para todos nós. Agora, já que eu estou aqui, eu estou com um livrinho que eu quero mostrar para vocês também, tá? Esse livro aqui, para quem quer trabalhar performance, ritmos, rima, palavra poética e principalmente as tradições culturais do nosso país, este livro é maravilhoso. Cantigas de Invento. Jaqueline Conte, Lúcia Sacoleira. É da Via Lúdica aqui, da nossa editora, maravilhoso também.
Aqui, a magia das cantigas tradicionais reinventadas de uma forma divertida e muitas vezes nonsense. Este é um convite para ler, cantar e até criar as suas próprias versões. Venha logo para esta roda. Isso aqui é um trabalho com a brincadeira com as palavras. O que é poesia? Poesia é o brincar com as palavras, é tirar a palavra daquele sentido de dicionário e atribuir outros sentidos a essa palavra. Olha só, eu vou abrir aqui. Gente, olha essa ilustração, que gracinha. Porque, como todos nós sabemos, a literatura, ela veio desse contar, dessa narratividade, dessa ideia de oralidade e ancestralidade, né? Que a avó contou para a mãe, que contou para mim, que eu contei para minha filha para minha neta. A narratividade faz parte da nossa vida. Não tem jeito. Então, aqui nós vamos trabalhar com isso por meio das cantigas, né? E aí, olha só, eu vou mostrar para vocês a imagem. Eu não vou ler, vou usar outro recurso agora para mediar isso com vocês, gente. Não sei se vocês estão vendo. É que eu quis colocar assim para fazer como se eu fizesse com os meus alunos. Estão vendo? Quem se arrisca? Quem se arrisca a ler esse poema? Ó, essa estrofe, ó. Como é que você vai ler isso? Obrigada, querido. Como é que você vai ler? Como é que você vai ler isso, gente? Olha que barato. Eu vou ler do meu jeito, cada um vai ler do seu. Olha a performance que eu vou criar. A barata diz que tem uma asa de espada. É mentira da barata, ela tem pelo na pata. Ha, 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 he, he, he. Ela tem pelo na pata. Olha só, gente. O que eu fiz aqui? Eu peguei as cantigas, a ideia da cantiga tradicional, e eu performatizei por meio daquilo que estava sendo sugerido pelo próprio poema. Tá vendo? Olha a ilustração. Olha isso daqui, a barata de sapatinho. Ela tem... Agora, eu vou mostrar outra. E aí vocês vão pensar aí com vocês. Pena que a gente não pode conversar, né? Mas vocês vão pensar aí com vocês da maneira como vocês fossem mediar. Ó, eu não vou ler, eu vou mostrar. Ver se sai direitinho aqui. Mais pra cá. Agora eu vou performatizar a meu modo. Ciranda, cirandinha, vamos todos festejar. Vamos dar tchau à barata, que ela foi se depilar. Olha lá, barata. E prestem bastante atenção. Esse trabalho com a poética é irreverente. E aí tem que causar aquele kkkk. Por quê? Porque, na verdade, é o lúdico. A gente tem que jogar para o lúdico. E aí, olha só. Vou colocar aqui. E aí você vai pensar. Como você faria? Agora eu vou fazer do meu jeito. O sapo não lava o pé, nem liga para o Zé Mané. Escondido no matatou, espanta o Zé com seu chulé. Você escolhe. Mas olha que legal como ficaria a mediação. Você mostra. Esse é o tipo de livro que a mediação você pode fazer assim. Mostrou, fala. Eu vou escolher alguém da sala para mediar para mim. Joga. Aí vem aquele aluno que é mais, né? Ah, eu acho que eu sei fazer essa.
Aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer, pelo fio da memória, ele vai reproduzir a estética da cantiga, que ele já ouviu, e vai cantar aqui. O sapo não lava o pé. Aí é que entra a questão do reconhecimento. Ele vai, é a manutenção do poético isso aqui. Ele vai trazer para a gente, pelo fio da memória, o som, aquilo que ele já escutou na infância, e vai usar essas palavras. E essas palavras aqui vão traduzir para a gente uma irreverência, uma brincadeira, uma sugestão de poético. Olha lá. Vamos ver. Ó, vou pegar mais essa aqui pra gente, ó. Vamos ver como é que vocês pensam. Deu, né? Olha só. Se essa rua fosse minha, eu mandava o seu Zé lá esperar, com um balde de sabão muito cheinho, esperando o sapo chulé passar. Então, aí, obviamente, aqui a criança vai ler lá no cantinho dela. Então, o que ela vai fazer? Ela vai ler, aí você chama. Quem é que quer fazer a performance deste poema? Você não vai lembrá-los da cantiga. Você vai deixá-los fazer essa condução pelo que eles têm. Se não tem, não tem problema. Alguém vai ter. E aí ele fala, é mesmo! Era essa música, né? É mesmo! Então, olha só, bacana, né? Então, essa mediação é diferente da mediação que eu fiz aqui. Vocês perceberam? Porque aqui eu conduzi e fui parando e trazendo a criança comigo. Aqui não. Aqui eu fui dando a mão, passei pela capa, tudo bonitinho. Quando chegou aqui, eu falei, agora é com vocês. Nossa, Pro, o que a gente vai ler sozinho? Este poema vocês vão ler sozinhos. 3 minutinhos e já eu chamo alguém para performatizar. O que é isso, Pro? Para ler. Entende? Então, é mais ou menos essa dinâmica. Agora, como eu sei que vocês devem estar gostando, e eu gosto muito desse livro também, uma última experiência com este livro, ó. Aí você joga para aluno. Deu uns minutinhos. E aí, voltou. E aí, gente, quem vai performatizar? Sapo cururu foi chamar o tio, encontrou formiga-maninha em fila do rio. Aí vem a ilustração. Aí, além dele performatizar, ele vai falar, olha, tá vendo o rio? Aí o outro fala assim, eu também vi tal coisa. Eu também vi outra coisa aqui. Isso é mediação. Vai depender da necessidade do seu texto. Então, esse texto requer um tipo de mediação. Esse texto requer outro tipo de mediação. Esse aqui provavelmente vai requerer outro. Perceberam? Eu não posso mediar um livro, por exemplo, a mesma maneira como eu mediei o Beijos em Potes, eu não consigo mediar o Cantigas de Inventos, porque são duas propostas diferentes, aí meu aluno não entra no texto. Aí é chato ler mesmo, né, gente? Aí é chato, aí a criança já sabe que ler é chato. Então, eu tenho que buscar recursos na minha cabeça de formas de performances, né? Então, aqui eu performatizo de uma maneira, aqui eu deixo com ele, depois eu entro, mas a gente tem que criar essas estratégias, porque numa dessas a gente trabalha com semiótica, estudo da língua, a análise linguística, a gente trabalha com narratividade, a gente trabalha
A gente trabalha com tudo, a literatura dá conta de tudo. Tudo. Bons leitores sabem escrever, sabem ler, sabem discursar, sabem construir reflexões muito bem feitas, e é isso que a gente quer para o nosso aluno, né? Com certeza é isso que a gente quer para o nosso aluno. E aí, a gente tem o tempo da poesia, a fotografia do instante. Gente, olha, este momento é um momento tão importante, porque, assim, os nossos meninos estão tão perdidos nas distrações do mundo, né? A gente sabe disso, as crianças. São muitas questões que a gente sabe que acontecem dentro da casa e fora da casa, então são muitas distrações, tecnologias, questões pessoais, o mundo aí está bem diferente para as nossas crianças, né? A gente sabe disso. Mas se a gente garantir dentro da sala de aula, dentro das nossas condições, uma fotografia do instante. Então, quando eu pego, eu gosto muito dessa capa, este livro aqui, eu tenho que deixar essa criança olhar esse livro pelo menos por uns 15 minutos. Eu quero que ela pare o olhar dela aqui. Eu quero que ela fique aqui. Eu quero que ela leia além das entrelinhas. Fotografar um instante nada mais do que você deixar a criança em paz com o texto. Ela tem que ter esse momento dela com o livro. Pegar o livro, olhar, ficar antes de você mediar. Ela tem que ter essa construção do afeto, que é a fotografia do instante. E se você virou a página aqui, eu virei a página, estou mediando aqui. Essa criança ainda está na página anterior, é o tempo dela, tá? Vira a página, fulano. É o tempo, deixa ela. Ela tá fotografando alguma coisa ali para construir a narratividade dela na cabecinha dela. Vamos virar a página? Você pode propor virando a página, mas se ela ficou ali, é porque ela ainda está construindo sentir ao sentido daquela página, né? Ela está aqui fotografando aquele instante. Então, isso é muito importante, tá? A presença do espelhamento, a gente falou muito a respeito disso. O texto que eu vou escolher, gente, ele tem que dar conta do meu reflexo no mundo. Sabe, você fala, putz, eu me reconheço muito aqui. Isso aqui é um trabalho de reconhecimento humano fora do normal. Esse trabalho de espelhamento, a literatura propõe, mas você, querendo ou não, tem que achar recursos para que o seu aluno consiga fazer essa experiência também de espelhamento na obra, tá? O que é a abertura para a inutilidade? Gente, obras que se dizem literárias e que contam a história tintim por tintim, não deixando o seu aluno entrar com a construção dele, duvide. Texto muito que deixa a gente muito confortável. Aquele texto que traz tudo para o teu aluno, ele fechou o livro, largou lá, acabou a história, não tenho mais a ver com isso. É um livro para a utilidade, é um manual de instrução, não é literatura. O texto literário, ele foge a essa utilidade. O texto literário não é útil, ele é inútil. Quando eu digo isso, parece que é estranho, né? Mas é inútil em relação à lógica do mundo. É inútil em relação à utilidade de receitas, de manuais, de textos jornalísticos, são textos utilitários. Então, textos utilitários são textos voltados para a informação, são textos voltados para
reproduzir uma comunicação lógica. Então, a notícia serve para dizer sobre isso. A receita serve para instruir, fazer um bolo tal. Vocês percebem? Agora, percebam, gente, o poema, ele não tem essa utilidade da linguagem prática. Então, quando eu falo inutilidade, é porque a poesia, ela traz esse recurso de proporcionar um desdobramento de olhar para aquilo que é lógico. Então, se eu estou ali, eu passo estou saindo do trabalho. Isso é um exemplo bem bacana, né? Que a gente tem que pensar sobre isso e passar isso para os nossos alunos. Eu saio do trabalho, eu passo por uma praça, tem um pôr do sol lindo. Eu falo, eu preciso fotografar esse instante. Olha que coisa mais linda, gente. Aí eu paro e ali eu fico. Falo, só contemplando aquilo. Aquele momento é uma fotografia do instante que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu tenho poesia dentro de mim. Eu tenho dentro de mim uma manutenção do poético, que a literatura, ou que faz parte de mim, ou que a literatura me trouxe de alguma forma, ou que me reproduziu de alguma maneira. E aí, você vê as pessoas passando, ninguém parou para ver aquele pôr do sol lindo. Aí alguém passa e fala assim, mas que menina besta, inútil, fica ali, o que ela está fazendo ali? Entende? É isso. A inutilidade está no sentido de um desdobramento para aquilo que não é útil dentro de uma lógica, de um mundo tão complexo. E aí, da prosa à poesia, qual o movimento da leitura? Gente, vocês perceberam como é que eu li um poema com vocês? Eu fiz a leitura deste poema, eu li, né? Vocês viram que eu li o poema, eu li a estrofe, e aí eu fui parando e refletindo. Perceberam? É uma forma de leitura. Porque não tem como eu ensinar a água é madura. Eu li e eu voltei. A água é madura. Não entendi nada. Não é para entender mesmo. A gente vai refletir. Não é entender, é analogia. A gente vai refletir. Mas então quer dizer que eu não tenho que entender nada do que o texto literário me diz? É outro tipo de entendimento. Não é aquele entendimento. É uma reflexão analógica. Nós temos que fazer com que o nosso aluno entenda que o leitor literário, ele não lê pelo entendimento, ele lê pela analogia, tá? Eu vou ver se tem algumas perguntinhas aqui. Deixa eu ver. E aí a gente vai para o pós-leitura. Olha lá. Eu gosto muito desse livro também, viu, Miriam? Gosto bastante. Obrigada, Josefa, obrigada, viu? Aldenira, muito obrigada. Que bom, Aldenira, me perdoe. Que bom, fico feliz que você goste bastante. Muito bom. Obrigada pela presença de todas, fico muito feliz, viu? Espero que eu esteja contribuindo de alguma maneira. Essa é a intenção. Aliás, somos todos professores, né? A gente tem que se ajudar de alguma maneira, né? E aí, gente, eu quero trazer aqui o tempo da poesia. Por que eu coloquei lá no título, o tempo da poesia, né? Porque vocês já perceberam como as pessoas perderam isso? Eu achei que depois da pandemia as coisas fossem melhorar, mas não, né? Então, esse tempo da poesia, que é daquela pessoa que para olhar aquele momento, isso aqui é importantíssimo para o leitor de literatura, porque a gente está construindo gente, a gente está formando pessoas, né? Então, isso é muito importante. Então, o tempo da poesia é o que nos mantém humanos, né? Isso é muito importante. E a literatura dá conta disso muito bem. Não de tudo, mas de uma boa parte. E a escola tem que oferecer. A escola tem que oportunizar.
As crianças têm que ter essa oportunidade, e vocês também, nós também temos que ter essa oportunidade, né? De passear pela literatura de várias formas, com vários gêneros, né? Outra coisa, eu esqueci de comentar aqui, desculpa, gente, eu tentei fazer uma linha aqui, mas às vezes eu me perco, isso é muito normal. Olha só, quando vocês forem escolher o livro de vocês, uma coisa que vocês não podem abrir mão. Peçam para a editora, vocês vão pegar o catálogo, né? Aí você pode pegar o catálogo da editora, ou você pode olhar na internet, né? Pega o catálogo pela internet, mas eu estou falando especificamente assim: pega o catálogo, fala, esse livro deve ser bom, esse deve ser bom, esse deve ser bom. Veja lá com a bibliotecária da sua escola se tem como essa editora levar um desses aí para vocês lerem e avaliarem, né? A editora geralmente fornece, ou algumas sim, outras não, mas enfim, tem que tentar, né, gente? E aí, pedir para a bibliotecária entrar em contato, pedir, e você vai ler. Antes de colocar na tua lista, crie essa relação com o livro, tenha ele em suas mãos. Faça questão de ter esse livro em suas mãos. Não abra mão disso. O livro só vai chegar quando chegar com os alunos. Então, você não tem um livro. Como é que você vai escolher um livro que você não pegou? Como é que você vai escolher um livro que você não teve esse toque aqui? Gente, isso aqui é gente, tá? A gente tem que conhecer, conversar, estabelecer vínculo. Senão não vai dar certo, tá? Muito bem. Agora, acabei de mediar. Acabei a minha mediação. Eu vou para as interfaces da poética, né? Gente, eu já falei sobre tudo isso aqui, falei da exploração gráfica, falei do som, o casamento entre a ilustração e a palavra, falei sobre tudo isso. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. A gente já sabe da importância da nossa performance, a gente sabe da materialidade da palavra, a ilustração é importante, tanto para complementar quanto para traduzir, tanto faz. Isso tudo a gente já viu. Após a leitura, terminei minha mediação. Eu trouxe aqui 3 formas de mediar para vocês. Eu trouxe a mediação do poema, a mediação do Beijos em Potes, que é uma prosa, e a mediação de um texto em verso, que é Cantigas. Maravilhoso. Vamos lá? Agora eu quero saber de vocês. Lembra lá no começo, quando vocês pegaram um livro, fotografaram assim com os olhinhos esse livro? Aquela hipótese do que o livro trata, que você teve antes da mediação, se confirma agora? Nossa, professora, não teve nada a ver com isso. Sim, professora, teve sim. Não foi direitinho aquilo que eu tinha pensado. Nossa, professora, você nem acredita, foi mais ou menos. Metade foi, confirmou, e outra metade não confirmou. Achei que eu escapei um pouco. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Então, essa é a hora de escutar. Essa é a hora de falar sobre o livro. Essa é a hora da gente falar sobre o título, né? Essa é a hora da gente voltar aqui para a capa e trazer mais sentido a esse projeto gráfico aqui. Essa é a hora da gente discutir os olhares, da gente discutir os sentimentos, da gente discutir as lembranças que foram proporcionadas durante essa mediação, da gente discutir situações. E aí, essa mesa redonda literária, eu não abro mão dela. Eu não abro mão dela. Nem para o poema, nem para a prosa, e muito menos para o drama ou outros textos, tipos de textos.
Eu não vou abrir mão. O discutir a obra depois da mediação é fundamental. Porque aí você atribui mais sentido ao projeto gráfico, à proposta da criação do livro, ao processo de criação. E aí, quando você acaba e você vai discutir, você vai entender o que a Jaqueline quis com isso daqui. Você vai entender o que a Cristiana quis com isso daqui. E isso daqui é o quê? É produto artístico, é obra literária. Então, eles vão valorizar ainda mais a escrita dessas duas autoras, dessas duas ilustradoras. E aí, nós passamos para o momento de mediação. Vocês querem... Gente, vocês podem trazer aqui no chat para mim, tá? Vamos ter acesso aos slides. Querida, acredito que sim. Deixa eu ver quem perguntou aqui. É a Silene. Oi, Silene. Tudo bem? Sim, me parece que sim, tá, querida? Rosa, as pessoas leem literatura para nela descobrirem uma beleza que enriqueça sua existência. Muito bom, Rosa. Obrigada pela contribuição. Maria, agradeço muito pelo carinho. Estamos aqui para a gente compartilhar. A gente está aqui para compartilhar, né, gente? Para a gente poder trazer digamos assim, uma prática mais especial para a gente, para os nossos alunos, né? Como é bom a gente compartilhar. Eu vou aqui de presentinho, vamos lá? Eu vou pegar um livro para a gente ler. Ó, como eu já apresentei, A Menina com 4 Nomes. Eu vou ler, tá? Eu vou fazer uma mediação aqui com vocês. Eu vou ler. Não vai ser do jeito que eu gostaria, porque se vocês estivessem aqui, ou se eu estivesse aí, seria melhor, né, gente? Então, a gente começa aqui, ó, essa imagem azul. Aí, essa quarta capa aqui, gente, eu já li para vocês, tá? Mas eu vou ler de novo, ó. Luna Alice Maria Vitória. Quem tem um nome tão longo assim? Os irmãos Ida e Ernesto mal podem acreditar. A menina com sardas no rosto não tem apenas 4 nomes, mas também 4 mães. Cada uma delas a apresentou com um nome, e cada nome conta uma história. Esta é uma declaração de amor a todas as mamães. Vamos lá. Aí a gente tem aqui esta apresentação, ficha catalográfica, tudo bonitinho. E aqui a gente tem um bilhetinho, né? Há histórias que soam como contos de fadas. No entanto, não são. Esta é uma delas, porque a menina com os 4 nomes realmente existe. E esta é a história dela. Ou seja, esta literatura aqui, ela é real. Este trabalho aqui, ele é produto de uma realidade de uma criança, ou talvez de várias, mas de uma em especial. Eu vou ler, depois eu vou mostrar, tá? Esse vai ser o recurso que eu vou utilizar para minha mediação. Aí vocês veem aí se funciona ou não, porque eu acho que isso é importante para nós. A menina da casa número 5 parece ser uma menina convencional. O que sabemos é que ela tem olhos azuis, a boca vermelha e 2 Marias Chiquinhas que balançam quando ela caminha. Nós vemos as Marias Chiquinhas balançando por cima da cerca do jardim, sobre o muro da rua e nas escadas em frente ao número 5. Depois a gente vai discutir um pouquinho essa ilustração, tá? Muito bem. Já já a gente volta.
Por que vocês não vão conversar com ela? Perguntem como ela se chama e se ela quer brincar com vocês. Essa mãe sugere. Então, a nossa mãe sugere. Parece que tem aqui uma narradora que está fazendo parte da história. Ah, mas nós não queremos. Está muito calor para conversar. O sorveteiro buzina e nós saímos correndo para o trailer. A menina está bem atrás de nós, mas não falamos com ela. Não temos o que falar. Então, como sempre, pedimos sorvete de limão. Tá vendo? Eu estou mediando, mas eu estou deixando em silêncio, porque eu quero que vocês também, como aluno, vá construindo aí uma narratividade com vocês, por meio da minha fala e por meio das imagens. Depois, nós nos sentamos na escada da nossa casa e conversamos. Eu não sei, eu acho que o nome dela é Ana. Ah, ou Sofia, ou Ana Sofia, disse o meu irmão. Não, o nome dela é Maria, ou Júlia, ou Maria Júlia. Tenho certeza disso. A menina ainda não comprou o sorvete. Ela não consegue decidir qual sabor ela quer. Aposto que ela vai pedir sorvete de morango. Meu irmão arrisca. Não, ela vai pedir de cereja, eu tenho certeza. Finalmente, a menina paga o sorveteiro e se vira. Duas Marias Chiquinhas loiras balançam em nossa direção. Ó. Uma bola, R$5, bonitinho. Muito bem. Aqui. Que calor! Ela reclama, puxando o assunto. Quem são vocês? Ela tem 27 sardas no rosto e um sorvete de chocolate na mão. Ah, este é o Ernesto e eu sou a Ida. Eu respondo. E como você se chama? A menina diz. Ah, meu nome é Lunalice Maria Vitória. Mas quase todo mundo me chama apenas de Vicky mesmo, porque eles não conseguem se lembrar dos meus 4 nomes. 4 nomes? Ernesto para de lamber o sorvete na hora. A sua mãe não conseguiu decidir por um dos 4 nomes? Ok. De qual mãe você está falando? A menina perguntou. Uai, eu tenho 4. 4 mães? Não. Isso não é possível, reclama Ernesto. A gente pode ter, no máximo, 2 mães e olha lá. Meu irmão quis dizer uma mãe de verdade, uma madrasta, que é o nosso caso, né? E aí eu expliquei gentilmente a ela. Mas a menina com os 4 nomes nem se ofende. E a sua madrasta, ela é má como nos contos de fadas? Perguntou a menina. Não, claro que não. Irrita-se Ernesto. A nossa madrasta é legal, não tão legal como a nossa mãe, mas ela é legal o suficiente para convivermos bem. E como são as suas mães? Quero saber. Eu também queria saber por que ela não se chama Ana Sofia ou Maria Júlia, como as minhas amigas, de quem eu invejo os nomes. Afinal, ninguém merece ser chamada de Ida ou Ernesto.
Bonitinho, né, gente? Olha lá. Gente, essa ilustração tá linda. Tem, diz a menina com um sorvete de chocolate escorrendo pela mão. O meu primeiro nome eu ganhei da minha mãe da barriga. Luna, porque na noite em que eu nasci, a minha mãe da barriga amarrou no meu punho uma plaquinha com meu nome. Depois ela me colocou num cobertorzinho e me deixou num abrigo. A lua iluminou o caminho para ela. O caminho? O caminho para onde? Ernesto quis saber. Olha que ilustração, gente. A mãe deixando a criança. Eu tento não me intrometer no silêncio de vocês, mas eu não consigo. Olha que coisa linda. Vamos lá. O caminho até a minha mãe que me acolheu. A minha mãe da barriga fez o caminho até minha mãe que me acolheu, respondeu a menina. Acolher bebês é uma profissão. Ela se senta no abrigo e fica lá o dia todo esperando que um bebê seja deixado ali. Às vezes, por meses, nada acontece. A mãe que me acolheu lia um livro após o outro para não adormecer. Ela tinha acabado de ler Alice no País das Maravilhas. E, de repente, eu cheguei ao abrigo, no meio da noite. E mais bela do que as estrelas que piscavam no céu. Por isso, ela me chamou de Alice. Então, olha que legal. A mãe da barriga deu o nome de Luna, porque foi a lua que iluminou os caminhos dela para ela chegar ao abrigo e deixar a criança. E a mãe que me acolheu, que é provavelmente a funcionária do abrigo, deu o nome a ela de Alice, porque no momento em que ela chegou ao abrigo, esta mulher estava lendo Alice no País das Maravilhas. Olha como o nome dela foi dado a ela dentro de recortes de experiências humanas, né? Olha que linda essa imagem, gente. Parece que fotografou por cima, né? Lindíssima. Vamos lá. Oh, que fofura. E então, ela passou você para frente? Mesmo você sendo tão linda? Ernesto ficou desconfiado. Luna Alice é realmente linda. 27 vezes mais bonita do que eu. E eu gosto de sardas. A Luna Alice, então, encolheu os ombros e disse: então, a mãe que me acolheu estava fazendo o seu trabalho. O que ela faz é uma profissão. Primeiro, ela encontra o bebê e depois indica uma mãe tutora. Enquanto isso, ela tem que dizer ao bebê como ele é lindo, como ele é amado, porque isso é muito importante para um bebê. Ernesto começou a rir. Amar o bebê? Você acredita nisso? Ah, sim, acredito. Porque normalmente é a mãe da barriga que se apaixona pelo bebê. E se ela não pode se apaixonar, outra pessoa fará isso. É óbvio. Caso contrário, o bebê vai acabar pensando que ninguém o quer. E isso seria terrível, não seria? Olha isso, gente. Olha essa imagem, coisa mais linda. Lindo, né? Olha lá.
Então, Ernesto ficou pensativo. Eu pergunto, e aí, o que aconteceu? Como é que é o seu terceiro nome? Ah, é Maria. A do conto de fadas? Ah, exatamente. Minha mãe, que me acolheu, encontrou uma mãe tutora para mim. E ela lia contos de fadas todas as noites para eu dormir. O meu conto favorito era João e Maria. No início, eu sempre chorava, porque eu ficava com medo da bruxa. Depois, eu ficava ansiosa para ouvir o final, quando Maria empurra a bruxa para dentro do forno. A minha mãe tutora disse que eu era tão forte, inteligente, corajosa quanto a Maria do conto. E ela tinha razão. Disso eu tenho certeza absoluta. Luna, Alice, Maria. Ó, a terceira mãe. Então, Maria, do João e Maria. A terceira mãe deu o nome de Maria. Vocês estão percebendo que o primeiro nome, o segundo nome, Alice, ele tem uma conexão com a literatura. O segundo nome, Maria, de João e Maria, também tem vínculo com a literatura. Muito bem. Ernesto não ri. Seu sorvete de limão acabou. E ter apenas um nome parece muito pouco para ele naquele momento. Bom, então quem que lhe deu o quarto nome? Perguntou Ernesto. E então, Luna, Alice e Maria aponta para a casa número 5. A minha mãe do coração. Quando ela me viu pela primeira vez, me acolheu e nunca me deixará, pois o seu coração é o meu lugar. Isso foi o que ela jurou para mim e para o mundo inteiro. E ela me deu o quarto nome, Vitória, uma conquista. A minha mãe do coração sempre diz que eu ganhei todo o seu amor. Olha que delícia de imagem. Aconchego. Quatro nomes? Eu acho que eu estou começando a sentir um pouquinho de invejinha, mas só um pouquinho. Inveja é um sentimento ruim. A nossa mãe costuma dizer isso. E eu não quero ser ruim. Você tem 4 nomes e não tem um único irmão? Pergunta Ernesto de repente. Lula, Alice, Maria, Vitória balançam a cabeça. E nenhuma irmã? As Marias Chiquinhas loiras balançam novamente perto das orelhas. É por isso que eu queria perguntar se eu posso brincar com vocês. Respondeu Ernesto. Mas eu noto imediatamente que você tem muitas sardas. Nós sempre tomamos sorvete de limão, mas amanhã eu vou provar o de chocolate. Ernesto disse para ela. E eu vou provar o de morango. Diz, fique feliz. E ali começam os vínculos, né? Começam os vínculos. Percebem que aqui nós temos a parte do espelhamento para criar vínculos. É isso que a literatura faz. Pode ter certeza que em algum momento os seus alunos vão observar que eles já fizeram isso de provar o sorvete do outro, ou brincar com o brinquedo do outro, ou ler o livro do outro, ou ouvir a música do outro, para se conectar ao outro. Não é?
A gente faz isso, os adultos fazem isso. Eu quero me conectar a você, deixa eu ver. O que você gosta? Para onde estão os seus olhos? Deixa eu ver para onde os seus olhos apontam. Eu quero olhar para lá também, porque eu quero estar junto. Não é isso? Aí, vamos aqui. Ah, gente! Acabou. Eu achei que tinha mais. Acabou. Olha lá. Gostaram, gente? Essa é a menina com 4 nomes. Agora eu vou olhar aqui no chat. O que vocês disseram? O que vocês querem contribuir? Vamos lá? Exatamente, é isso, Aldenira. Que muitos são tratados pelos pais, alguns da família de apelido. Acredito que o professor deve trabalhar com a criança e a família sobre a origem e a importância do nome da criança, pois elas precisam descobrir a importância do nome e o seu direito de ter um nome perfeito, Aldenira, perfeito. Tá certo, Gená, tá certo, nós temos 15 minutos e eu quero aproveitar para vocês aqui. Eu quero saber de vocês, quem vocês são, de onde vocês são, onde vocês moram, como vocês trabalham. Mandem perguntinhas. Eu tô aqui, olha, eu não tô na tela, mas eu tô aqui na. Levantou a mão. Por favor, Aldenira, não precisa levantar a mão. É só você colocar aqui a sua pergunta, acredito eu, tá? Mas pode colocar que eu vejo tudo aqui. Eu tenho acesso rápido. Podem colocar, a gente não precisa nem levantar a mão, tá? Vocês podem colocar aqui no chat que eu vou respondendo, eu só preciso de uma cadeira. Porque eu depois dos 45, depois de 25 anos de sala de aula, né, gente? Obrigada. Obrigada. Quero saber aqui. Muito bom. Gente, olha, uma coisa que a Aldenira colocou aqui pra gente, que é essa questão de trabalhar com a criança e com a família. Se a escola, uma coisa que é muito importante, viu, gente? Se a escola puder proporcionar uma experiência, né? Eu tô aqui, ó. Se a escola puder proporcionar uma experiência, né, de vínculo, né, com a família, ler com a família, chamar a família e também fazer esse processo de mediação. Não, eu acho muito importante, porque a criança ela vai ter oportunidade de ter essa abertura de olhos para o literário, tanto em casa quanto na escola. E esse pai não lê, esse pai trabalha, esse pai tem uma vida corrida. Muitas vezes não vai saber fazer esse caminho, essa trajetória para a formação do leitor, né, gente? Então, não, a gente chama esse pai, a gente também trabalha com ele, né? Vamos ler juntos. Antes de eu começar essa obra com teu filho, vamos conhecer essa obra juntos, vamos ler, né? Deixa eu ver aqui. Ah, muito obrigada, Naíse. Deixa eu ver aqui, peraí. Maria Alves de Araújo. Eu agradeço, Maria, eu que agradeço pela sua presença. Rio Grande do Norte, Natal, Escola Carlos Belo Moreno. Muito prazer, Naíse, muito prazer, Maria. Obrigada, Aldenira. É de Natal. Ah, nós somos da editora Via Lúdica. Eu sou coordenadora da área de literatura da editora Via Lúdica e editora Casulo, viu? Vai ser um prazer trabalhar com vocês. Deixa eu ver aqui, Aldenira. Maria do Desterro, faço o projeto de letramento familiar. Muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns, parabéns, Maria.
Carmen, concordo com você, Aldenira, bem colocado. E Eni, existem adolescentes que gostariam de ouvir a menina de 4 nomes. Muitos não sabem de sua história. Verdade, querida. Tudo bem, Gená. Olha, Aldenira é do CEMEI Carmen Reis. Prazer, Aldenira. Tirley Oficina. Oh, eu que agradeço, professor. Maria. Acho maravilhosa a proposta, Maria. Parabéns, parabéns pela sua proposta. Oi, Patrícia. Muito prazer, querida. Ela é ali de Terezinha de Jesus em Natal. Ô, querida, eu que agradeço. Silene, muito prazer, Silene. Claro, Aldenira, eu vou deixar maiores informações para você, sim, sobre a editora, tá? Com certeza. Anaíse. Ai, que legal, Naíse. Que experiência linda, viu? Parabéns, isso mesmo. Eu tenho, peraí. A minha, nananana. Ai, Carmen, deve ser maravilhoso o seu trabalho, viu, querida? Parabéns. Eu que agradeço, Eline. Muito prazer, querida. Auxiliadora, trabalho, Emanuel Bezerra. Auxiliadora, muito prazer. Seja bem-vinda. A Miriam. Muito bom, Miriam. Muito bom. Obrigada, Naíse. Destaco a leveza. Muito obrigada, querida. Eu que agradeço. Janaína, muito prazer. A Lilian, a Lilian lá, Maria dos Martírios, da CEMEI. Muito prazer, viu, querida? Fátima. Olha, professora mediadora de leitura. Ô, querida, obrigada. Parabéns, Fátima. Muito obrigada, Aldenira. Obrigada, Eliene. Muito prazer. Oi, professora Karine. A Naíra da Rede Pública. Está me escutando, professora Karine? Muito obrigada, Naíra. Eu fico à disposição. Professora Karine, Eu me estou sem escuta? o seu retorno, mas você está ouvindo a... Não? Ok, eu não estou ouvindo o teu retorno. Só um minutinho que a gente vai... Viu, querida? A gente já vai tentar. Agora sim, acho que agora vai. Muito bom. Pois não, querida. Consegue me escutar, professora Karine? Agora sim. Muito prazer, sou Juliana. Juliana, muito prazer. Estou na coordenação da GENAT. Entrei agora para agradecer a sua presença. Fiz o contato todo com a professora Marina, né? Não. A Márcia. Márcia, isso. Tivemos ontem a palestra com o professor Braguinha também, e essa palestra agora de manhã, maravilhosa, seu minicurso. A gente está à disposição, agradeço pela participação e pelos comentários, todo mundo só elogios para o minicurso, né? Eu agradeço a todos os professores que estiveram presentes aqui, foram muito atuantes, muito atuantes. Tenho certeza que são ótimos mediadores. São sim, e são bem engajados e trabalham muito bem com esses processos de leitura. Então, a gente agradece pela sua participação. Eu que agradeço, Juliana. Muito prazer e agradeço a todos pela presença. Eu espero ter contribuído e ter aí trazido algumas reflexões para vocês.